E aí pessoal, boa noite, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui, né? Aproveitando o tempo que a gente ainda tem, hoje a gente vai trabalhar aqui em cima de um dente preparado, como se fosse uma faceta, né? Ou seja, geralmente a gente tem essa necessidade quando o dente é escurecido, tem algum problema aí de escurecimento e que a gente tem que, de certa forma, remover todas as vezes aquela restauração que já foi realizada, né? E remover tudo para deixar aqui um substrato ideal e a gente dá continuidade fazendo a nossa reconstrução através da restauração, tá bom? Acontece que na maioria dos casos esse dente é bastante escurecido, né? Então aí você tem que ter o critério na hora de escolher a sua resina, né? Existem várias resinas aí com diferentes opacidades, então você tem que dominar o sistema de resina que você usa e entender realmente, né, cada resina e para que você controle, minimize essa situação, né, para que quando você chegue no resultado final você não tenha uma restauração com a sombra escura aqui ou cinzenta, né, ou seja, que você não extrapole aqui cada espessura de material necessário, tá bom? Nesse caso aqui é um dente que ele não tem esse escurecimento e aí a gente vai trabalhar de forma tranquila, mas realmente geralmente não é assim, né? Esse dente bem escurecido, principalmente aqui na região cervical, e aí necessariamente você tem que fazer uma adequação, um preparo, né? E muitas vezes esse preparo ele é mais invasivo do que se você fosse fazer um preparo para um laminado cerâmico. Mas tem que ter, tá bom? E aí é isso que eu tô falando para vocês. Existem vários tipos de sistema aí de resina, né? Várias marcas. E você tem que dominar aquela resina que você trabalha, tá? Você tem que conhecer realmente qual é o comportamento dela, qual que é a mais opaca, né? Qual que é a que te dá mais translucidez, qual é aquela resina que te dá mais liberdade para dar uma espessura de esmalte maior ou menor, tá? Então tem que entender dessa situação aí, beleza? E aí a gente vai começar, né? Então, como a gente não tem tanta dificuldade aí nesse caso aí, mas isso é mais para ilustrar mesmo a técnica, né? A forma que é legal de se trabalhar, né? Mas aí você tem claro que você tem que ter o critério, você tem que ter sua tomada de cor, tem que ter sua tomada de decisão aí para resolver a situação, principalmente quando é um dente escurecido, beleza? Pessoal, peço desculpa aí, tem hora que a gente tem que remover aqui, né? Porque tem que ver de pertinho e aí sair do foco aí não, atrapalha um pouco, tá? Mas é basicamente isso. Eu vou passar o adesivo aqui com o pincelzinho, né? E aí a gente já, para não sujar aqui o dique de borracha, para não ficar feio. Aqui o interessante é você conhecer, principalmente conhecer o sistema de resina que você usa, dominar, né? E para que no final você não tenha um resultado desagradável. Mensurar bem os espaços aí, se você tem espaço para colocar no caso um opacificador, né? Se você tem espaço para colocar uma resina mais opaca e depois colocar uma resina menos opaca e finalizar com esmalte, então tudo isso você tem que levar em consideração, beleza? Tá, beleza. Então esse é um dente que, tirando essa dificuldade que você tem relacionado a tomar a decisão de qual resina você vai usar, de você realmente saber as espessuras de cada material. Quando é uma faceta, você tem praticamente uma muralha feita aqui já, né? Então você vai trabalhar principalmente nas proximais e vai trabalhar acrescentando aqui na vestibular, tá? E aí, de certa forma, ele é mais simples, né? Que a gente tem um preparo, né? Tem um chanfrozinho aqui, então a gente tem que preencher tudo isso aqui, né? Mensurar essa espessura aqui, né? E se você precisar colocar aquilo que eu já falei anteriormente, colocar um pigmento aqui ou colocar uma resina mais opaca e tudo. Então você tem que saber tudo disso, tá bom? Hoje a gente vai
trabalhar aqui para fazer aqui as proximais, trabalhar com aquela matrizinha, né? Então, ela é bem interessante, gente. Isso aqui é uma dica legal, que eu vejo muita gente trabalhar com isso aqui, mas que não passa essa dica bem legal. Se a gente for perceber, essa matriz ela tem uma curvatura, né? Essa é matriz para dente posterior, mas a gente adapta, então ela tem essas duas curvaturas. Essa aqui de cima a gente vai perceber que ela é mais ou menos aquela evolução que eu sempre falo que o dente tem, né? Da primeira, segunda e terceira inclinação, tá? Então, o legal é a gente trabalhar com isso aqui da forma que eu vou passar aqui para vocês, tá? A gente vai tentar colocar aqui. Essa minha matriz ela já tá baqueada, mas assim, essa parte da curvatura, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, da forma que saia de dentro lá da gengiva. E se a gente for perceber aqui, se a gente for esperto, a gente já consegue deixar essa matriz praticamente no mesmo nível de altura, né, dessa aresta, ó, né? Então eu vejo que tem gente que coloca bem no meio, aí dificulta a inserção. Então se a gente colocar assim, ó, vai ficar mais fácil para a gente ter a mais ou menos a noção da altura que a gente quer subir esse proximal aqui, tá? Então já usa dessa dica aí que é bem interessante, bem legal, tá? Então posiciona bem a matriz sempre aquilo que eu falei, saindo aqui, ó, de dentro aqui, né? Então vai ficar interessante, ficar bacaninha se a gente conseguir deixar dessa forma, tá? Vou trabalhar com a cor do esmalte que a gente vai finalizar o caso, né? Então vou separar aqui um esmalte cromático na cor A2. Deixa eu só procurar aqui, cor A2, será que já acabou? Cor A1. Eu pensei que eu tinha separado. Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Prontinho, pessoal. Então a gente vai trabalhar com esmalte na cor A2. Então tirar um incremento para colocar nessa proximal aí, tá? Então manipula bem a resina, né? O ideal é limpar um pouco a luva aqui com a gazezinha com álcool, né? Então vamos lá. Lembrando que de vez em quando eu tenho que tirar por conta que eu tenho que visualizar de perto. E aí eu peço desculpa para vocês. Então aqui da mesma forma, usando essa espátulazinha aplica, né, da LM, você vai construir essa paredezinha bem feitinha, observando, soca bem esse material, condensa bem esse material, fazendo aquela observação que eu venho falando, que é vir com esse esmalte mais fino aqui, ó, como fica legal. Você usa a própria matriz, ó, para você delimitar essa altura que você quer. Pode até ser mais baixinho um pouquinho do que a do dente vizinho, que aí depois você vai dar a última camada de esmalte, aí você pode vir e completar, tá? Então aqui, ó, sempre começa com esmalte com espessura menor, né? E vai acrescentando esse esmalte, ó. Perceba que tá bem seladinho aqui. Então esmalte no lugar de esmalte, dentina no lugar de dentina, sempre. Então olha só como é legal essa matrizinha, que você deixando nesse nível aqui, ó, você já tem mais ou menos a altura. Pode até deixar mais baixo um pouquinho, não tem necessidade de ser bem da mesma altura não,
Que aí na última camada a gente consegue completar e ficar legal. Tirar aqui os excessos para ficar bem bonitinho. E ainda vamos para o próximo passo, que é a fotopolimerização. Aí, que nem eu falei antes, a matriz ela já dá as inclinações do dente, né? Então ela simula bem isso, ó. Aqui tá praticamente do jeito que a gente precisa. Não tá muito alto. Eu acho que aqui a gente já pode fotopolimerizar. Fotopolimerizar. E aí a gente já vai ter uma etapa concluída. Pelo menos 10 segundos aqui, né? Como é treinamento, já vai ter. Aí, pessoal. Então essa é a ideia, ó. Não deixar tanto excesso e fazer essa proximal. Da mesma forma, usa a mesma matriz, vem aqui pro outro lado, ó. Esse dentinho aqui, só um pouquinho, gente, eu vou tirar aqui, que é um dentinho que eu fiz um enceramento e ele tá meio que querendo deformar. Eu não queria deformar, que é pra gente ter parâmetro aqui de ponto de contato. Por isso que eu vou ter que tirar aqui para poder fazer bem feitinho isso aí. Não tem perigo de dar errado não. E aqui sempre tomando cuidado, né, de colocar a matriz bem encaixadinha na gengiva. E da mesma forma. Coloquei aqui fora, gente, porque eu tive que tirar que essa matriz, esse dentinho tá ruim para trabalhar, que ele foi um dente. Aí, ó. Da mesma forma, tá? Então a gente já usa o próprio limite da matriz, que é para poder determinar aí mais ou menos a altura que a gente quer dessa parede. Uma forma bem didática mesmo, que facilita um pouco o nosso trabalho, é fazer dessa forma. Pode ser feito também com a tira de poliéster, quando os dentes eles têm realmente o ponto de contato, a gente fica até mais fácil pra gente fazer, mas tem dente que não tem, então a gente tem mais dificuldade. Percebo aqui, gente, que na própria manipulação da resina eu já já levei essa parte mais fina e aqui mais grossa, então facilita também, né? Resina aqui manipuladinho fica mais fácil de trabalhar. Da mesma forma, não extrapolar muito essa espessura, sempre começando mais fininho aqui, ó, quase apartado aqui e terminando com a espessura ali por volta de 1 milímetro, 0,8 milímetro, mais ou menos, né? Então aqui trabalha bem. Sempre o ideal é condensar bem essa resina para que não fique falha, né? Então o ideal é realmente deixar bem condensado, bem legal aqui, que senão pode ficar uma falha e aí é o começo do problema, essa falha aqui. Então bem trabalhadinho isso aqui, ó. Pode até perder mais um pouquinho de tempo aqui, que você vai, se você fizer isso aqui bem direitinho, você vai ganhar tempo lá na frente. Tá mais difícil de trabalhar, né? Porque a visão aqui do modelo fica um pouco distante. E aí a gente, se tirar, vocês não vão conseguir ver aí. Eu fiz alguns vídeos anteriores, tive um feedback negativo em relação a isso.
Que em alguns momentos eu tiro aqui, mas eu tiro, pessoal, não é porque eu quero não. Teve um colega que disse que era de propósito, mas não é porque eu quero. É porque tem hora que eu não consigo ter visão, né? Então tenho que tirar, infelizmente. Ah, beleza já. Eu acho que dessa forma aqui a gente já consegue trabalhar tranquilo. Então a gente já chegou naquela situação que realmente a gente quer, né? Que é construir as proximais, fazendo bem no capricho aqui, ó. Podemos ser assim aqui, você pode vir modelar. Eu sempre falo que a gente tem que deixar isso aqui o mais caprichado possível, que é pra gente trabalhar menos na hora que for fazer os acabamentos finais, né? Esse lateralzinho aqui tá fora de posição, por isso que ele deu essa trabalheirinha. Eu não posso forçar muito, porque é cera. Vai dar certo. Remover aqui a matriz pra gente ver como foi que ficou. Pronto. Então a gente construiu a outra, o outro lado aqui. Eu percebi que não ficou um excessinho aqui, ó. Então já vem com a laminazinha de bisturi. O ideal é aquela laminazinha mais angulada, né? Que é a 12, né? Esse lateral tá fora, tá atrapalhando. Vai amassar aqui, gente, mas não tem problema não. Então é isso. Basicamente isso mesmo. Pronto. Vou limpar aqui essa. Então é isso, gente. Essa é a imagem aqui que a gente tem que ter, ó. Então a imagem. E agora a gente vai começar a depositar nossa resina aí, né, de dentina. No caso aí é um dente que ele não tem característica aí de manchamento e tudo, a gente vai trabalhar com a resina na cor A3. Manipula a resina. Depois que a gente faz essas delimitações, pessoal, fica tudo mais fácil. Aqui tem várias formas de fazer isso aqui, tem as espátulas, tem isso. Eu particularmente eu gosto muito do pincel. Eu acho o pincel bem confortável para fazer isso. E você procura adaptar aqui a resina, né? Resina nessa região. É muito bom que você trabalhe com isolamento absoluto. Que o isolamento absoluto ele vai fazer esse afastamento aqui. E aí você começa a trazer a resina de uma forma que você vai diminuindo a espessura dessa resina para incisal, tá? Por que eu vou fazer isso? É por conta que o material que eu estou trabalhando ele me dá uma liberdade, né, de eu ter uma dentina mais espessa para cobrir, né, essa última camada. Mas não é todas as resinas que dá essa liberdade. Tem resina que a gente não pode extrapolar o limite, né, de espessura dela. Então aqui, pessoal, começa a esmagar a resina para cima da incisal. E aí daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar. Geralmente deixa plano, né, pra gente ter mais ou menos essa visão aí, ó. Se você já quiser, você pode até fazer uma leve elevaçãozinha aqui, simulando aqui as cristas, né? Mas aí fica mais difícil um pouco. E a ideia é sempre trabalhar de uma forma bem mais simples. Então aqui, pessoal, já temos aqui um parâmetro, né, de como que a gente vai trabalhar. Claro que se você tivesse que caracterizar aí, botar um pigmento, um branco aí, né,
dar uma mascarada aí nessa manchamento, né? Às vezes que fica nessa região. Mas nesse caso a gente não precisou. E se for fazer, gente, tem que dominar aí a técnica, saber o quanto que você pode abusar aí da espessura de cada material, tá? Vou remover um pouquinho aqui esse excesso, que é pra gente dar uma trabalhada aqui nessa incisal. Isso não tá muito fora aí, atrapalhando a visão. Teve gente que ficou valente porque disse que eu tava escondendo aí. Escondendo, ó. Não, gente, é porque tem hora que realmente a gente tem que ver. Então aqui a gente já pode, ó, começar a fazer algumas caracterizações, algumas marcações, né? E aí aqui, ó, afasta aqui, ó. Afasta essas regiões aqui pra gente ter mais liberdade. Se for um dente jovem, a gente trabalhar as caracterizações. Se não for um dente jovem, esquece. Mas o ideal é você ter esse cuidado. Então aqui, pessoal, essa imagem aqui que a gente tem que ver, ó. Então tá bem dividido aí, né, os mamelos, que faz a divisão dos lóbulos mesial, médio e distal. E é isso que a gente precisa entender, né, na hora que a gente está fazendo essas reconstruções. Tem que entender bem um pouco dessa estrutura interna aí, que é pra gente realmente construir com fidelidade isso daí. Claro que você vai trabalhar com a resina com as características do dente, né, contralateral. Mas nós temos que ter essa imagem, gente, ó. Ó, sem muito excesso. Não sei se está dando para ver direitinho aí, mas é basicamente isso. Afasta aqui que eu vou colocar uma resina aí para dar um efeito de translucidez. Mas é isso, não tem tanta lero aqui não. É isso mesmo. É isso e pronto. Pronto, vai dar pra gente fotopolimerizar já. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. A gente conseguiu ter aí, ó, as divisões aí certinho, né? O que a gente quer. Deixa eu ver se consigo aproximar mais aqui. Ter foco. Aí, ó. Então é isso. E agora a gente vem para a última camada. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui e fazer tentar fazer uma caracterização aí, né? A gente tem a possibilidade de colocar um translúcido aí, então é isso que eu vou fazer. Eu vou escolher aqui para fazer essa fase o transopal, né? Com essa resina aqui, ó, da Ivoclar. Vou colocar um incremento pequeno aí na incisal para preencher essas ranhuras aí que eu fiz, preencher, né, para não ficar espaço aí, para não ficar correr o risco de ficar espaço. Essa resina aqui ela flow, né, e é bem mais fácil de a gente trabalhar. A gente só deposita e vem com a pontinha da sonda e espalha aí. Mas é isso. Então esse espacinho aqui, ó, nos ângulos a gente pode preencher com essa resina, né, para dar aquele efeito de translucidez. E aqui, cuidado para não encher demais aqui e tomar o espaço da última camada, ó,
Esse é um dente que ele teoricamente é um preparo bem mínimo, então isso pode fazer diferença. Esse preparo mínimo, né? Se você coloca muita resina aqui, você vai tomar o espaço da última camada. Como eu falei, essa resina ela nos dá a liberdade de colocar um incremento, né, uma espessura maior de esmalte, sem deixar tão acinzentado, né, que é terrível essa situação de acinzentamento da restauração. E aí a gente tem essa possibilidade. Limpa bem. Certifica que está bem preenchido esses espacinhos que foram criados, para não ficar bolha aí, para não ficar esquisito o negócio. Pincelzinho é bom que ele amassa bem a resina e aí dá uma tranquilidade relacionada a isso. Dá uma agilizada aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aí pessoal, agora é só fotopolimerizar. A gente pode, se a gente quiser também nessa fase, colocar um pouquinho aí de pigmento branco aí para simular um dente bem jovem. A gente pode fazer, vou colocar um pouquinho, bem coisa bem mínima mesmo. Ver se a gente consegue finalizar essa restauração aqui em mais ou menos 20 minutos pela parte de dentro, quase na incisal, mas pela parte de dentro, de preferência, pela parte não muito em cima da incisal, porque senão não tem sentido, né? Isso aqui a gente pode colocar um pouquinho de resina flow, né? Misturar e fica até mais fácil da gente manipular. Então é isso. E aí agora a gente já vai finalizar com o nosso esmalte. E hoje a gente vai até a fase mesmo de última camada de esmalte. E aí no próximo vídeo eu vou passar o protocolo que eu faço para fazer polimento, tá? Bem tranquilo também. Com certeza a gente não vai ter tanta dificuldade relacionada a isso, não. E aí agora vem com a última camada. Última camada de esmalte. O ideal é que você tire sempre um incremento que você consiga fazer toda essa parte, né? Para não ter que estar colocando outro incremento aí. Coloca aqui perto da cervical ou no centro, depende da preferência de cada um. E aí você vem aqui, espalha essa resina aqui para ela terminar em zero, né? Terminar ali bem legal. E começa a levar essa resina dando uns toques, né? Sem correr o pincel, tipo amassando, ó. Pode amassar. Aí você vai unir aquele esmalte que você fez, vai unir com essa última camada aqui. Então a ideia é essa, para não ficar também aqui, ó, nesses espacinhos aqui, ficar falha. Já vem espalhando o esmalte e já vem fazendo as inclinações. Olha aí, pessoal, que coisa legal. Já vem praticamente no ponto aí, já não tem tanto excesso, não tem. Então aqui não vai ter tanta dificuldade. Viu que tem uma folhinha aqui, você vem, preenche aqui. Aqui tem uma aresta, então já espalha a tua resina trabalhando essa aresta. Pra quê? Pra que
chegue no final, você não tem que estar usando um monte de disco, um monte de coisa de broca, de borracha. Então já faz já. O dente é plano, né? Com as elevações que são as arestas. Então já faz isso. Ficar mais fácil. Vou tirar esse excesso aqui. E aí a gente já vai ter um parâmetro de como que tá a nossa restauração. Olha isso. Dá uma pena ter que estragar essa resina. Cara. Mas é isso. Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que fazer as simulações com a resina que você usa no dia a dia. E eu uso a Empress, né? Aprendi a trabalhar com a Empress. Tem vários outros sistemas de resina aí. Então aqui, pessoal, sempre olhar, fazer a comparação, ver como que tá essa aresta, observa a aresta do dente que você tá fazendo. Então a ideia é fazer um irmão gêmeo aí do outro dente. Mas a gente não tá muito distante não. Pouca massa, pouca manipulação. E a gente já tá conseguindo um resultado bem legal. Que vai fazer com que a gente não tenha bater tanta cabeça com polimento, com acabamento, né? Com broca, com disco, sei lá. Então a ideia é você chegar na sua restauração, final da sua restauração, sem tanto excesso. Que você trabalhe o mínimo fazendo os acabamentos. Então o esmalte dessa resina aqui, ele dá uma liberdade, um tempo de trabalho bem legal. Pessoal, acho que já tá quase no limite aqui já. E aí, pessoal, dentinho sem muita. Vamos ajeitar esse foco aqui. Sem muito lero-lero. Tá um pouquinho afastadinho, porque se realmente esse modelo já tá bem surrado já. Pode ser feito com a espátula, né? Essa separação aqui. Mas não tem tanto excesso não. A borda incisal tá bem parecida. As arestas estão bem parecidas. E aí a gente já pode. Eu tô achando que eu vou ter que colocar mais uma camadinha de esmalte. Não é o ideal fazer isso, mas também não é pecado, né? Porque você já vai ter que ter um. Não acho que não. Ó, pessoal, que legal você chegar nesse ponto aqui da restauração com a macroanatomia já quase que definida, né? E aí você tem pouca coisa para fazer relacionado a acabamento depois. Ó. Aqui tá quente, né? A resina tá
quente, já tá uma temperatura bem ruimzinha para trabalhar já. Pessoal aí da vizinhança ainda tá curtindo aí o Gustavo Lima aí, desde ontem, para não. Acho que eles não estão bebendo. Eu sempre falo que o ideal é que a gente trabalhe, deixe o mais parecido possível nessa fase e use menos brócolis e menos discos e menos acabamento nas próximas fases. Não esquentar tanta resina, para que a gente mantenha as características do material. Aí, galera. Dá pra foto polimerizar, né? Aí, galera, o dente bem próximo, né, do que a gente quer já, sem muito excesso. O dentinho tá meio fora de posição aqui, né, que ele não encaixou direito. Mas é isso, não tem tanto segredo não, né, se você achar que tá, por exemplo, aqui, ó, nessa região, eu percebi que dá pra gente dar mais uma valorizada aqui na aresta. Então a gente vem, ó, essa aresta aqui ela tá mais proeminente, ó, do nosso vizinho, então vamos lá, vamos deixar o máximo parecido, né? É irmão gêmeo. Opa! A resina tá com sujeirinha. Descarta porque isso é bagunça. Essa sujeirinha da resina quando ela aparece é pra acabar. Deposita lá e vai trabalhar agora essa aresta. Questão mesmo de capricho. Pode deixar mal feito. Agora vai ficar padrão. Essa camadinha, essa sobrecamada aqui, ela não é interessante, não é legal não. Aquilo que eu falei, o ideal é que você já venha com a sua restauração, com a sua última camada, de uma forma que não tenha que estar acrescentando esmalte depois. Mas também não é o fim do mundo não, ter que fazer um reparo aqui. Você não vai deixar faltando. Se for para errar, deixar mais um pouquinho. Daí a pouco quando você vier com a broca ou com o seu protocolo de acabamento, né? Eu acho que quanto menos usar broca melhor. Então por isso que é preconizado que a gente faça já a restauração já quase no ponto. Deixa um excessinho se precisar, mas deixa quase no ponto. Uma limpada aqui no instrumental. E é isso, pessoal. Não tem tanta rodeio não. Vem lá de baixo, ó. Então o dente está praticamente com a anatomia do nosso dente aqui contralateral, né? Com o nosso
irmão gêmeo dele aí. E aí a gente fica tranquilo ali, ó. Entende que não foi feito, não foi broca, não foi nada. Essa emenda aqui, ó, essa união, ela não pode ser mal feita. Mas aí vem, tira esse excessinho aí. E já pode ir pra galera. Aí, pessoal, coisa bacaninha. Show de bola, né? Vejam aqui, ó. Deixa eu dar mais um espalhado aqui pra terminar isso aqui em zero, pra não ficar. Vamos trabalhar pouco com polimento, acabamento. Tirar aqui esse excessinho. Ver o que que tem aqui de excesso. E fotopolimerizar. E aí nós estamos quase finalizado. A mulher tá valente ali porque pediu uma pizza, tá com quase 1 hora, com fome. Mas não vou nem lá. Senão posso ficar violento. Olha aí, galera. Beleza? Dentinho bacana. Sem muito excesso, né? Sem muita bagunça. Então é isso, tá? Então aqui a gente tem um dente já quase no ponto, sem broca, sem nada, sem muita. E aí tira os excessos, vem com a laminazinha de bisturi, vai começando a tirar os excessos nas proximais, cervical e finaliza, beleza? Espero que tenha servido, que vocês tenham gostado. E é isso, tá bom? Um abraço, dá um like aí. Já tenho bem uns 5 likes já, eu quero ir em busca do sexto. Mas a ideia principal é contribuir aí da forma que for possível, tá bom? Quem já tá mais avançado, isso aqui vai ser uma heresia, mas quem não tá tão avançado, isso aqui talvez vá servir. E que use, beleza? Um abraço.